E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. O processo de centralização monárquica, em andamento na Europa desde o final da Idade Média, tornou tenso o relacionamento entre os reis e a Igreja, até então detentora de sólido poder temporal. Como a gente já sabe, além do domínio espiritual sobre a população, os membros do clero tinham o poder político-administrativo sobre os reinos. Roma, ou seja, o Papa, recebia tributos feudais provenientes das vastas extensões de terra controladas pela Igreja em toda a Europa. E o advento dos estados centralizados fez com que essa prática passasse a ser questionada pelos monarcas. Ao mesmo tempo, a expansão comercial encontrava alguns obstáculos nas pregações da Igreja, que condenava a usura, que é a cobrança de juros por empréstimos, e defendia o justo preço das mercadorias, ou seja, produção e comercialização não pelas leis do mercado, mas pelo que se considerava a correta remuneração do trabalho. A atividade bancária, por exemplo, ficaria comprometida na medida em que os empréstimos a juros eram considerados pecado. Essas situações colocavam parte da burguesia em uma crise de religiosidade. Dentro da própria igreja, dois sistemas teológicos se defrontavam. De um lado, o tomismo, corrente predominante assumida especialmente pela cúpula romano-papal, que via no livre-arbítrio e nas boas obras o caminho para a salvação. Do outro lado, a teologia agostiniana, fundada no princípio da salvação pela fé e predestinação, ou seja, a ideia de que as boas obras não eram condição para a salvação, pelo contrário, demonstravam que o indivíduo era predestinado à salvação e, por isso, dotado de graça. Um fator importante na crise religiosa foi a desmoralização de parte do clero. Abusos e poder excessivo de vários de seus membros contradiziam abertamente suas pregações moralizadoras. Embora condenassem a usura e desconfiassem do lucro, muitos membros da igreja os praticavam de forma desenfreada. O comércio de bens eclesiásticos, o uso da autoridade para garantir privilégios, o desrespeito ao celibato clerical, até a venda de cargos eclesiásticos não eram raros na igreja desde o final da Idade Média. O maior escândalo talvez fosse a venda de indulgências. As indulgências existiam havia muitos séculos no cristianismo, como as obras que os fiéis deviam fazer para compensar o mal originado pelos pecados que haviam confessado. Entretanto, no final da Idade Média, esse conceito foi distorcido e as obras foram substituídas por pagamentos a religiosos, incluindo o próprio Papa. Vale observar, como apontam alguns historiadores, que esse desregramento moral não envolvia todo o corpo do clero, todo o corpo eclesiástico, já que muitas ordens religiosas e parte do clero tinham uma conduta austera e mantinham seus votos cristãos de acordo com as proposições iniciais da igreja, de observância aos ensinamentos e mandamentos de Cristo. O grande rompimento religioso começou na Alemanha, região do Sacro Império Romano Germânico. A Alemanha era ainda basicamente feudal, agrária, com alguns enclaves mercantis lá no norte. A igreja era particularmente poderosa no Sacro Império, onde possuía cerca de 1/3 do total das terras. A nobreza alemã, por essa razão, estava ansiosa por diminuir a influência da instituição, além de cobiçar suas propriedades. A reforma religiosa teve início com Martinho Lutero, membro do clero e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico à igreja, ele pregava a teoria agostiniana da predestinação, negando os jejuns e outras práticas apregoadas pela igreja. Em 1517, esse monge se revoltou contra a venda de indulgências, escrevendo um documento conhecido como as 95 Teses, que radicalizava publicamente suas críticas à igreja e ao próprio Papa. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero, exigindo que ele se retratasse e ameaçando o Lutero com a excomunhão.
O Lutero queimou a bula papal em público, piorando a crise. Estabeleceu-se, então, uma verdadeira crise política, na qual a nobreza alemã se dividiu em parte a favor, mas em sua maioria contra o Papa. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, a chamada Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado um herege. Mas ele foi acolhido por parte da nobreza, e Lutero passou então a se dedicar à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da sua nova corrente religiosa. Mais tarde, em 1530, a Confissão de Augsburgo fundamentou a doutrina luterana, que tinha os seguintes princípios. Primeiro, a salvação pela fé, rejeitando a abordagem do tomismo. Segundo, a leitura e livre interpretação da Bíblia, sendo a Bíblia o único dogma da nova religião. Daí a importância de ter a Bíblia traduzida para o idioma do povo. Terceiro, a supressão do clero regular, do celibato clerical e das imagens religiosas, ou seja, dos ícones. A manutenção de apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia. A utilização do alemão em lugar do latim nos cultos religiosos. A negação da transubstanciação, ou seja, da transformação do pão e do vinho em corpo e em sangue de Cristo, aceitando a partir de agora a consubstanciação, ou seja, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. A submissão da igreja ao Estado. Ao subordinar a igreja ao Estado, o Lutero atraiu a simpatia de grande parte da nobreza alemã, ampliando o apoio à nova doutrina. Entretanto, essas mesmas ideias serviram para inspirar a revolta camponesa dos anabatistas, liderados por Thomas Müntzer. Camponeses, liderados por Thomas Müntzer, viram na quebra da autoridade religiosa uma possibilidade de romper com a estrutura feudal, passando a confiscar as terras, inclusive da nobreza. O movimento reformista na região da atual Alemanha desencadeou diversos conflitos, destacando-se o movimento dos anabatistas, liderados por um discípulo de Lutero, o Thomas Müntzer. Os anabatistas formaram um grupo religioso composto por camponeses que defendia, além do batismo para os adultos convertidos à nova fé reformista, também a abrangência da reforma no plano social por meio da coletivização dos bens. Firmando-se como uma grande ameaça à nobreza que apoiava o Lutero, foram bastante perseguidos, dirigindo-se para o sul da Alemanha, integrando a Guerra dos Camponeses e acabando por serem derrotados em 1525. Estima-se a morte de mais de 100 mil camponeses mortos nesses confrontos. Dos anabatistas descendem os menonitas atuais, nome usado pela primeira vez em 1544. Tal denominação deriva do ex-pregador católico holandês Menno Simons, que se tornara batista, isso é, a favor do batismo, a favor de que o batismo só fosse ministrado aos crentes e confirmado com base na fé pessoal e não às crianças recém-nascidas. Sem acompanhar os revolucionários camponeses, Menno Simons organizou na Suíça o chamado Movimento da Reforma Radical, cujos princípios são a autoridade suprema da Bíblia, o batismo com base na profissão de fé consciente, o pacifismo, a recusa do juramento ou do uso de armas e a separação total entre igreja e Estado. Desde os tempos de Carlos V, passando por Lutero até Stalin, os menonitas, assim como todos os anabatistas, foram vítimas de constantes perseguições que causaram a morte de centenas de milhares de pessoas. Seus 4 séculos de história caracterizam-se por um movimento migratório constante, da Holanda para a Alemanha, depois para a Polônia, Ucrânia, Sibéria, Canadá, Estados Unidos, México, América do Sul, aí na América do Sul, Bolívia, Brasil, Uruguai e Paraguai. Calcula-se atualmente que existam 700 mil menonitas batizados no mundo, o que significa vários milhões de pessoas com suas famílias. Desse total, mais de 350 mil vivem nos Estados Unidos, entre eles os Amish, onde fica a sede de sua organização mundial,
o Comitê Central Menonita. Mas Lutero condenou violentamente os anabatistas, pregando a utilização da força para exterminá-los. Repeliu também a burguesia, pois considerava o dinheiro um instrumento do demônio para a disseminação do pecado. Em 1529, na Dieta de Spira, os nobres alemães e o imperador Carlos V se reuniram para tentar restringir a expansão da nova doutrina. Decidiu-se que ela poderia ser praticada apenas nas regiões que a aceitassem, mas estava proibida a divulgação nas demais regiões. Na Dieta, os seguidores de Lutero eram minoria e aceitaram as restrições sob protesto, razão pela qual os cristãos reformistas passaram a ser denominados protestantes. Seguiram-se guerras religiosas que só foram resolvidas em 1555 pela Paz de Augsburgo, que estabeleceu o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher a sua religião e a de seus súditos, cujos regis egius religio, cada príncipe com sua religião. Mas e fora da Alemanha? Como é que isso ficou? Esse é o assunto da próxima aula. Até mais.